indo para Abacuque, a profecia divina sobre a Babilônia, a vara, né? A profecia sobre a Babilônia, a vara da correção divina. Bem, a gente verifica, né, que a mensagem de Abacuque foi fruto de questionamentos feitos por um profeta que desejava fazer uma leitura correta de seu tempo e que se esforçava por entender o relacionamento que Deus estabelecia com tal história. E nesse caso aqui, nós observamos o seguinte: Abacuque, ele está em crise porque o povo de Israel está fazendo uma bagunça. É meio que assim, vamos lá, digamos que pastor Fagundes está pastoreando sua igrejinha lá, feliz da vida, mas chegou um novo membro lá na igreja que ele está conseguindo desarticular o sistema. Não, isso aqui não tem nada a ver não, pastor não sei o que lá, pastor, ó, tô do teu lado, hein? Mas aí vai minando a liderança do pastor, conversa com um, conversa com o outro, entende? Por exemplo, as pessoas têm dificuldade com o crente problemático. De coração, gente, eu não tenho. Porque o crente problemático, ele é quem ele é. Se ele não gostou da tua pregação, você vai saber. Se ele não gostou da sua reunião, você vai saber. O cara que mina a sua liderança, ele não é assim. Ele diz para você... Mas qual é o problema? Sim, mas eu estou falando problemático na linguagem comum. Entende? Por exemplo, para mim ele não é o problemático, mas ele é o problemático. Ele é rotulado como problemático. Por exemplo, ele sempre questiona, ele sempre não sei o que lá, ele sempre não sei o que. Eu entendo que ele poderia até relevar, mas isso é o chato. Só que, por exemplo, ele, embora seja assim, você sabe quem ele é. Se você não gostar dele, você sabe de quem não está gostando. Eu tenho medo dos bonzinhos da igreja. Os bonzinhos da igreja que me preocupam. Por quê? Ele está rindo para você, mas quando ele está conversando com a outra pessoa, ele está fazendo a tua caveira. Ai, me arrepiei. Entende? E aí o pior que é o seguinte: você acha que ele é seu amigo, você acha que ele está do seu lado. Quando ele te dá um conselho, você pensa que ele está te orientando para te dar um bizu. Pastor, vai por mim. Não, ele está fazendo de você uma peça do jogo de xadrez que ele já tem na cabeça. Entende? Então o que acontece? Aí, pastor Fagundes, perdão, Marcelo não é pastor ainda não, né? Ah, então tá bom. Aí, não, porque vai que, não, eu não estou dizendo nada. Primeiro que eu sou batista, não tem revelação nenhuma aqui, o fogo é baixo, entendeu? É diferente, outro nível, vocês eu sou devagar. Então, aí nesse caso, né, quando Deus me usa eu nem sei, só para ter uma ideia. Então, em relação aí, por exemplo, eu já preguei numa igreja que eu terminei de pregar, o pastor fez reunião com os obreiros para dizer que ele não tinha me contado nada, só para ter uma ideia. Mas assim, e não tinha mesmo não, mas só que eu acertei sem saber, né? Em relação a isso, onde eu quero chegar? Tá lá o pastor feliz da vida, chegou um membro novo, vai somar. Só que o que acontece? Aí esse membro vai, tá do lado do pastor, não sei o que lá, chama o pastor para almoçar e não sei o que. Só que o cara tem uma estratégia. O pastor é bucho, o pastor está inocente. O pastor está achando que ele vai abrir a Bíblia e vai pregar. E o povo vai abrir o coração, vai chorar, vai mudar. Eu já fui assim, já fui mesmo, né? Então, eu já fui daqueles que antes da ceia fiz um apelo. Você que está com mágoa de alguém, sabe o seu lugar para a gente orar? Ninguém saiu, entende? Aí nesse caso, a respeito disso, aí você vai perguntar, e estava com mágoa? Você que está dizendo, eu não sei. Então, em relação a isso, por exemplo, tá aquela situação toda, o pastor cheio de sonhos, cheio de visão, e o malandro lá. Você viu esse pastor tal? Não, mas o pastor é uma benção. Ó, é que você, sabe, tá aqui direto, você só conhece a igreja, já andei por várias igrejas, minha vida é andando por esse país, né? E aí nesse caso e tudo tal, quando você vai ver, aquele cara que apoiava o pastor deixa de apoiar. E o pastor não consegue entender, mas esse cara sempre me apoiou. Mas é porque dia após dia, durante semanas, né, o cara ficou lá minando. Aí, o outro irmãozinho, era pau para toda obra, o irmãozinho começou a ficar longe.
Mas o que aconteceu? Até que chega uma hora, né, que assim, esse cara que estava do teu lado fica contra você, mas quando ele fica sabendo que é o seguinte: agora Absalão pode tomar o reino, entende? Porque ele já ficou dias e dias na porta da cidade. Se fosse eu o rei, você não ia ficar nessa fila. Se fosse eu o rei, você não ia passar por isso, entende? Então aí nessa situação, quando Absalão vai, é porque já está na boa. Davi não queria matar o filho, porque o coração dele era diferente do filho dele. E aí é onde você vê a situação. Por exemplo, o crente que é ruim, ele está disposto a acabar com a igreja, porque ele quer tomar o poder dele. Crente que é bom, gente, não quer arrumar confusão. Aí o pessoal do bem começa a sair fora, porque não vai querer ficar com o brigão e não vai querer apanhar com o pastor. Pastor, você foi chamado para isso. Eu sou um simples membro, eu só quero buscar minha bênção, entendeu? Então eu vou para outra igreja que não está tendo É como. covardia? Da pessoa se afastar? Tem duas situações. Pode ser uma questão de covardia, de não lutar pelo que é certo, sabe que a coisa está errada, sabe que tem um inocente que vai levar a bordoada, pode ser covardia. E pode ser também o seguinte: o crente bom, ele não tem traquejo com a briga. O crente ruim tem, entende? O crente ruim sabe fazer intriga, sabe onde vai, E nem toda sabe quem é o Maria vai com as outras. O crente bom, ele não leva muito jeito para isso. O crente bom, quando ele vai fazer fofoca, ele faz fofoca com a pessoa envolvida na fofoca, entende? Porque ele não tem a manha, entende? Agora, por exemplo, o cara que sabe os paranauê, ninguém nem sabe que ele começou o tumulto. Não. É melhor assim, porque assim a gente só fala, né, por alto. Então, nesse caso aqui, depois você abre o coração. Em relação a isso, né, então, aí, por exemplo, desde que o Sérgio Moro não esteja no grupo, né, então, aí nesse caso, em relação a isso, voltando a esse caso aqui, a gente verifica que assim, Abacuque, caramba, tá uma bagunça esse negócio. Deus, o Senhor não vai fazer nada, porque é a primeira coisa que vem no coração da gente. Porque, Senhor, essa gente está prejudicando a tua obra. Aquele cara ali, ele está prejudicando os pais dele de vir para a igreja. Aquele cara ali está prejudicando os vizinhos dele de vir para a igreja. Porque sabe que de repente você, imagina, pastor Márcio chega na igreja, aí começa a visitar o bairro, e boa parte dos moradores conhece a igreja dele, e fala assim: pastor, gostei de você, mas lá eu não vou. Entende como é que é o negócio? Então, esse cara, ele está feliz da vida porque a igreja é do jeito que ele quer. Só que a igreja do jeito que ele quer não alcança mais ninguém. Só os fechamentos dele. Que eu nem sei se a gente pode dizer que é igreja. Entende? Então, aí você olha para uma situação dessa, Abacuque está em crise. Aí Deus fala assim: vou resolver essa parada aí. Aí ele: ufa, vou mandar os babilônios. Entende? É meio que assim, os crentes, né, estão tocando terror na igreja. Aí Deus fala: vou resolver. Mas vai resolver como? Vai ter um ponto de jogo de bicho na rua da igreja de vocês, e vez por outra vai ter tiroteio lá. Deu para entender mais ou menos como é o negócio assim? Mas peraí, as pessoas que não tem nada a ver com a gente, com o seu povo, com o seu nome, elas que vão ser usadas para nos disciplinar? Deus faz o que quer. Eu não sei qual é o Babilônio que Deus vai usar para botar a tua igreja na linha ou para botar a sua vida na linha, não sei. Mas se assim, Deus não encontrar espaço no seu povo, Ele vai usar o que? As pedras. Não quer dizer que os babilônios são bonzinhos, só quer dizer que é o seguinte: se for preciso usar gente dessa categoria, Deus vai usar. Mas Deus não pode, é a crise de Abacuque, né? Quem é você, Abacuque? Eu vou usar os babilônios, tá ok? Né? Então, nesse caso aqui, a gente observa, né, que ele faz, né, esses questionamentos. E qual é a necessidade da disciplina em Judá? 2.1. A profecia de Abacuque tem seu ponto de partida, e seus próprios questionamentos. No capítulo 1,
são apresentados 2 interrogatórios proféticos e uma resposta divina. A segunda resposta do Senhor aparece no capítulo 2 de seu livro. A primeira interrogação do profeta inquiridor foi referente à situação de Judá, de erros e maldades de seu distanciamento da graça de Deus. Então a gente vai verificar o seguinte: ele está ali reclamando, ele está chateado, ele está na bronca, né? Então ele, por exemplo, capítulo 1, versículo 2 até o 4: até quando, Senhor? Clamarei e tu não me escutarás, gritarei violência e não me salvarás. Por que razão me fazer ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa. Porque pensa bem, não, vamos e venhamos. Olha como é que são as coisas. Você viu, né, um ministro do Supremo, por uma decisão monocrática, né, porque assim, na minha cabeça, o Supremo seria um colegiado. Mas, como diz aquela empresa Brasil Paralelo no seu vídeo, ela chama os ministros de os 11 Supremos. E o que acontece? Um ministro numa decisão monocrática. Gente, eu não estou discutindo aqui, pelo amor de Deus, se o Lula é inocente ou culpado. Não estou discutindo. Eu não sou juiz, eu não sou jurista, eu não sou advogado. Eu não sei desse negócio, né? Ele jura que não tem nada em nome dele e que não tem prova contra ele. Só que é o seguinte: primeira, segunda instância, né? O Supremo tinha já julgado algumas situações. Teve gente que devolveu milhões. Pô, pensa bem, se um juiz fala para mim que eu devo milhões e que eu posso ser solto se eu devolver os milhões, e eu não tenho nada, vou morrer preso. Eu falo assim: mas, ô seu juiz, o senhor está doido? Como é que o senhor vai me obrigar a devolver milhões? Eu não tenho milhões. Você roubou. Se eu tivesse roubado, eu teria devolvido, seu juiz. Eu não tenho como devolver. Dinheiro foi devolvido aos cofres públicos. E aí o que acontece? Pessoas que, presas do partido dele, como, esqueci o nome do senador, aquele de cabelo branco, né, que foi preso, falou sobre ele. O ex-ministro dele, Palocci, falou sobre ele, mas a mídia praticamente não divulgou a entrevista do Palocci, né? Então um monte de coisa aconteceu. Aí, agora depois desses anos todos, o ministro diz que a coisa não foi feita direito. Mas por que não viu que não foi feito direito lá atrás, quando o Sérgio Moro fez? Na época que o Sérgio Moro era herói, porque agora o Sérgio Moro é o vilão. Olha, gente, se vocês puderem, assistam um filme chamado O Quarto Poder, Dustin Hoffman e John Travolta. Muito bom, muito bom. É da época da televisão de tubo, tá, gente? Então, assim, mas vocês devem encontrar no YouTube. Não sei se vocês colocarem O Quarto Poder, vão encontrar, porque o YouTube também vende filme. Então, mas assim, sei lá, O Quarto Poder dublado, né? John Travolta e Dustin Hoffman dublado, alguma coisa assim. O cara, ele estava numa dificuldade financeira e ele, não sei se foi um sequestro que ele cometeu, e enquanto a mídia estava tendo uma direção no jornal, ele era um cara que precisava de ajuda. Quando mudou a direção, né, ele já virou um outro cara. Foi um negócio fenomenal, né? Então, aí, por exemplo, você vê um discurso como aquele, e você olha para aquilo e fala assim: caramba, como é que pode? E onde eu conversei até com a minha esposa, eu falei assim: olha, quem sou eu para criticar o ministro Fachin? Mas quando o ministro Marco Aurélio critica o que o ministro Fachin faz, com muito jeito, mas critica, eu falei: peraí, a gente está falando do decano do Supremo Tribunal Federal criticando a decisão de um colega, então deve ter alguma coisa aí. Aí você olha, né, para esse contexto, né, em que, por exemplo, um ministro, esse aí eu não vou mencionar o nome, prende um jornalista. E os jornalistas, em vez de entrarem em defesa pela liberdade de expressão, todos os jornais ficam chamando o jornalista de blogueiro. E o jornalista, gente, ele tem certificado. O jornalista tem comprovação de que é jornalista. E os colegas dele o chamam de blogueiro. Não entram na luta para defendê-lo. E aí você olha e fica assim: o que é a verdade? Fazer igual Pilatos. Eu não sei mais o que é a verdade. O que é a lei? O que é o certo? Aí o que aconteceu? Eduardo Cunha já está também. Peraí, vamos resolver. Vamos ver essa questão da minha condenação.
Pra ficar legal. O povo quer o melhor Sérgio Cabral. Vambora. Tá vindo a reboque. Geral é o seguinte, não, peraí. Ó, é o seguinte. Ó, isso aqui era um óculos. Isso aqui era um óculos. Mas se agora um ministro disse que esse óculos é uma bola de gude, então os outros óculos também têm direito de querer ser bola de gude. Acabou? Então, se está escrito que união estável é um homem com uma mulher, mas o Supremo diz que um homem e uma mulher significa um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, opa, peraí. Então, né, digamos, se eu pegar um pitbull e dizer que é poodle, não tem problema nenhum. É só chegar e pedir ele lá para reinterpreta aqui o negócio, entende? Então é só, por exemplo, dizer agora, né, que A é B, B é A. Só que nessa brincadeira a gente vira uma situação de terra de ninguém, porque a gente não tem parâmetro, a gente não tem regra, a gente não tem nada. Eu, por exemplo, tive um embate numa assembleia em que, por exemplo, o texto está dizendo que a gente, não tendo possibilidade de receber os membros por carta de transferência, a gente recebe por aclamação. E aí na discussão estava dizendo o seguinte: não, mas para receber por aclamação alguém que é da mesma denominação. Eu falei, não está escrito no texto. Se é para fazer assim, vamos reformar o estatuto, porque vale o que está escrito. Pô, no jogo do bicho, gente, vale o que está escrito. Como é que nos documentos legais não pode valer? Então a gente está vendo desse jeito. E aí eu volto para cá para a leitura do texto. A minha base foi essa, né? Desculpa de fazer paralelo da Bíblia com o Brasil, tá, gente? Eu não sei, desculpa. Vai chegar o dia. Teve uma irmã, ela mora na rua dela, Graça Ferreira, né? Então ela falou assim: é estranha, a pregação do pastor é diferente, porque quando ele não prega igual aos outros pastores que a gente conhece. Porque a maioria dos pastores, quando prega sobre Zaqueu. Aí o pregador sabe o que ele faz? Ele reconta a história de Zaqueu que a gente já conhece. Aí a gente vai para casa. Não, eu aplico a história de Zaqueu no nosso dia a dia, porque é muito fácil xingar Zaqueu. Agora, e se Zaqueu sou eu? Se Zaqueu é você? Criticar o povo de Israel é mole, mas tem que aplicar. Quem garante que eu não sou povo de Israel também? E aí? Então eu não sei se dá para perceber que assim, esse meu jeito de pregar é que tem gente que não gosta. Por quê? O povo quer ter aquela ilusão de que eles são bonzinhos, entende? E aí você prega assim: olha, meu irmão, vai dar tudo certo, porque Deus está vendo sua luta. Essa parte é bíblica, mas aquela outra do também, seja homem, te conserta, cala a boca, essa parte também é bíblica, entende? Ou seja, só que essa parte a gente não quer. A gente só quer a goiabada, a gente não quer a palmada, né? E então, continuando aqui, porque a destruição e a violência estão diante de mim, há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa. Não sei se vocês lembram de um terrorista chamado Cesare Battisti, que ele veio da Itália para cá, ele estava condenado, e aqui, cá no Brasil, ele, né, teve direito à liberdade. Até que o presidente foi eleito, e aí ele fugiu, se não me engano, acho que para a Bolívia. O que aconteceu? Nisso que ele fugiu, agora não sei se Bolívia ou Chile, nisso que ele fugiu, Brasil, Polícia Federal, vamos entrar em contato e ir lá pegar o Cesare Battisti. O que a Itália fez? Opa! Justiça! Brasil, nosso condenado, nananina. A Itália foi lá buscar o preso dela, porque numa boa, no lugar do governo italiano, da justiça italiana, quem garante que o Cesare Battisti ia vir para cá para o Brasil e ia ser preso? Quem garante que não ia mudar alguma coisa? Entende? A gente vive num país que prende senhorinha que está fazendo caminhada, bebendo água em época de coronavírus. E a gente solta o estuprador, porque ele é cardíaco, e ele vai e mata, estupra uma jovem mineira de 18 anos, negra, que eu não vi negro falar dela na internet, né? Mata a menina, cheia de vida. Ele foi solto para não morrer de Covid, e estuprou e matou a menina. Esse é o meu país, né? Desse preso eu posso falar, de outros eu não posso. Entende como é que eu não posso? Então, por quê? Porque eu vivo num país
que defende o agressor, mas não defende a vítima. Por isso a justiça se afrouxa. Aí o que cada um faz? Vou me defender do meu jeito. Como dizia Bruno no Biquíni Cavadão, eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Aqui, sua lei funciona para você que tem dinheiro. Já viu? O camarada, ele é preso na sexta-feira, domingo ele está solto. Ele tem um habeas corpus. Fulano de tal, lá do Supremo, solta o cara. Você é preso enganado, você fica 1 ano. Você é preso enganado, fica 1 ano. E fichado, preso enganado. Com vídeo, com prova, com um monte de coisa. Gente, é difícil você ler os profetas e você não pegar a indignação deles. Então você vê, né, a crise dele diante dessa situação. E aí, Deus vai e usa a Babilônia. Quando usa a Babilônia, ele fica na crise. Quais são os abusos cometidos pela Babilônia? A crise provocada pela opressora Babilônia daria ao povo de Judá a importante oportunidade de reflexão sobre o seu lastimável estado de mudança para uma nova postura. E o cântico de exaltação, né, a Iavé, e o reconhecimento de sua disciplina. O cântico de Abacuque é uma das mais ricas expressões de conforto emocional e de segurança espiritual encontradas no Antigo Testamento. Na abertura desse hino, o profeta abordou o impacto que a revelação de Deus causou em sua vida. Então a gente, por exemplo, vai olhar, né, para essa situação e vai observar o seguinte, né, o quanto, tanto eu quanto você, de termos aquela sensação, né, do ainda que a figueira não floresça. Porque se você observar bem, né, o versículo 2 do capítulo 3 diz, página 128, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira lembra da misericórdia. Ou seja, é meio que aquela situação dos discípulos. Eles não pedem para Deus impedir a perseguição, eles pedem para Deus dar mais ousadia. Então é aquele caso. Eu acredito que o mundo caminha para o governo mundial. A Bíblia fala disso há muito tempo. Há muito tempo. E para ter governo mundial, tem que controlar os demais governantes. O governante que não abaixa a cabeça está fora do esquadro. E o que acontece? Vamos caminhar para quê? Ter algum tipo de controle. Vamos levantar profetas dessa nova ordem mundial. Estou falando de Apocalipse, tá? Não estou falando que está acontecendo isso no mundo, não. Pelo amor de Deus, estou falando do Apocalipse, não é fake news nem tia do Zap, né? Porque tem isso. Falar que pastor é ladrão a gente pode, mesmo sem prova, mas agora tem coisa que a gente não pode falar, senão a gente é antidemocrático. Então, nesse caso, a gente, por exemplo, isso porque a gente vive num país que tem liberdade de expressão, hein? E de pensamento. Mas, voltando para cá, a gente olha para uma situação como essa aqui, do tipo, olha, nos últimos dias os homens vão ser isso, isso, isso e isso. Vai ter o povo da sinagoga de Satanás. O amor de muito vai esfriar. A iniquidade vai multiplicar. Não tem para onde correr. O que eu posso fazer como Abacuque? Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos. No meio dos anos. É como, por exemplo, é o que eu disse. Eu vivo na Baixada Fluminense. Meu povo tem mais medo de bala do que de coronavírus. Entende? O meu povo sabe o que é morrer na fila do hospital antes de coronavírus. Eu perdi familiares meus em hospital antes de coronavírus. Eu, com muito aperto, pago um planozinho mais ou menos que não dá nem para ficar internado. Tem gente que paga aquele negócio, a consulta de 30 e 50 reais, porque sabe que se for lá no hospital público é um inferno. Entende? É pague para entrar e reze para sair. Então o que acontece? Aí você olha para uma situação dessa. O Brasil já era Brasil antes de pandemia. Os políticos já eram o que era antes de pandemia. Com a diferença, hoje a gente tem a maldita da internet, né? Então a gente vê um monte de coisa que a gente não via antes. Esse é o problema hoje. Tá dando para entender? A Nossa Senhora dos prints está acabando com a vida de muita gente. E o que estão querendo? Vamos sufocar a internet também. Entende? Vamos sufocar a internet. Por quê? Porque ela está mostrando, né, que assim, você não pensa isolado.
Tem mais gente que pensa igual a você, só que essa gente não tinha voz. E aí o povo da bolha dizia para você como o mundo era. Só que é o seguinte, a gente está vendo que tem uma gente que fala de paz, mas essa gente não tem paz. Gente que fala de amor, mas não tem amor. E quer dizer que eu que tenho ódio religioso, que eu que tenho não sei o que lá e tal. Agora vai ver a vida dessa gente e vem ver a minha. Vem ver a minha. Ah, porque os pastores, vamos comigo para a Vila Paulina e me mostra como é que é ser pastor. Vai lá para a minha igreja comigo. Prega lá o sermão que eu prego. Entende? Não sei se vocês viram que teve um vídeo de pregação, que eu não vou entrar em detalhes aqui obviamente, mas que eu mandei e coloquei assim: assista os primeiros 6 minutos e ore. Quem ouviu sabe o que ouviu. Então o que acontece? Diante dessa situação, aí vem uns bonitinhos aí, falando, fica em casa, que os pastores, que as igrejas. Eu vou falar um negócio, vamos lá. A gente que é pobre, se tiver um filho viciado, tem dinheiro para pagar uma clínica de recuperação, com psicólogo, sociólogo, pedagogo? A gente tem isso? A gente tem igreja. Tem igreja que vai mandar para aquele centro de recuperação lá, que qual é a terapia? Capela. Entende? Ora, faz tijolo, entende? E o cara quando volta falando glória a Deus e aleluia. É o que a gente tem. É bolsa de compra daqui, bolsa de compra de lá. E detalhe, todo mundo pobre. Um pouquinho de fubá, de sal, de feijão. Então, aí o pessoal quer falar mal de igreja. Porque a igreja tinha que pagar imposto. E partido político não tinha não? Mas eu não escuto ninguém falar. Então a gente, por exemplo, verifica, né, que assim, Abacuque, ele está dizendo o seguinte para nós: olha, aviva a tua obra, e no dia da ira lembra-te da misericórdia. Que Deus, né, diante da ira dele contra o pecado no mundo e da ação do diabo, ele esteja nos blindando, que nós possamos ser os 144 mil que tem um selo na testa, que ele nos guarde, que ele nos proteja.